Agora, Foi muito, muito difícil. tu foi para os Estados Unidos e tu comprou os produtos que tinha lá para revender aqui ou para estudar eles Não, e pra entender a fazer. fórmula? Pra fazer Para aqui. pegar a fórmula e entender o que estava acontecendo e fazer, né? Sim. A pomada aquela que a gente passa no cabelo, o que que é aquela pomada? O que que tem ali? Como é que faz aquilo? A pomada, na verdade, é um condicionador. É um Hum. condicionador muito forte. Só que, exemplo, tá? Tem um produto que vai no condicionador, que é um produto muito similar que vai na pomada, só que é o que dá a transparência. Um é o que dá aquele branco do condicionador, e esse outro é o que dá a transparência e a consistência da pomada. É só um elemento que muda do condicionador para pomada. Quase isso. Entendi, saquei. Entendeu? Aí você tem um fixador, tem alguma série de Uhum. outras coisas tal, para dar fixação no cabelo e tal, porque a pomada, só o produto em si não faz nada. Você tem que ter um fixador para poder colocar e fixar o cabelo. Vamos abrir para questões. Antes de abrir as perguntas da galera, eu só queria te perguntar uma coisa. O quão, o quão o sistema brasileiro atrapalha na hora do cara criar um negócio, trabalhar, juntar um dinheiro? Tu que viu na pele isso, assim, o sistema brasileiro, ele atrasa a vida do cara que quer prosperar? Então, vou te dar um exemplo de tributação. Quando você entra por exemplo, um lucro presumido, né? Você tem um lucro o simples nacional, lucro presumido e lucro real. A deriva é presumido. Então, aí você entra no presumido. Eles presumem que você vai vender aquilo e te cobram imposto. Uhum. Simples assim. E se você atingir a meta que eles acham que você não deveria atingir, eles te cobram 50% a mais do que eles acham que eles têm que cobrar. Simples. Aí você compra, aí um exemplo, você quer comprar um container de coisas da China. Exemplo. O cara, de repente, pô, sei lá, juntou lá 100 mil, 150 mil, resolveu comprar uma coisa da China para começar a vender. Qualquer coisa. Os caras te tributam 100% do valor, só que além de ser do valor da mercadoria, eles te tributam junto com o frete. Então, se você paga 10 mil reais, 10 mil dólares num container de copo, por exemplo, de xícara, por exemplo, e o frete deu 3 mil dólares, você paga 3 mil dólares de frete, mais 10 mil dólares, 13 mil dólares a mais de imposto. Fala, isso Não tem nenhum sentido. não tem. Você vai aqui no Paraguai, é 2% o imposto. 2%. Então, e hoje, existe muitas dívidas de impostos que as pessoas não conseguem pagar, igual já aconteceu comigo. E existe também as pessoas que, infelizmente, existe sonegação de imposto, todo mundo sabe. E o que acontece? Se fosse igual, por exemplo, nos Estados Unidos, por que o cara vai sonegar? Você chega nos Estados Unidos, você compra lá uma água, você que comprou a água paga um imposto. Quem vendeu para você não pagou nenhum imposto. Quem vendeu para quem está vendendo não pagou nenhum imposto. Quem fabricou aquilo não paga imposto. Uhum. Só que eles não pagam na revenda, eles pagam na volta. Só que na volta, depois que você pagou funcionário, depois que você pagou água, depois que você pagou luz, depois que você pagou telefone, depois disso e uma série de outras coisas. Ah, entendi. É depois Então, dos gastos. Aqui é antes dos gastos. na verdade, Antes de tudo. Tu respirou, pagou já. quem vendeu para quem te vendeu, já pagou imposto. Quem vendeu para quem me vendeu, pagou imposto. Eu vendi, paguei imposto. E quem te vendeu também pagou imposto. E você também pagou imposto. Sim, aí vai tudo pro bolso do cara que tá comprando o final lá, que é o consumidor, né? Exatamente. Aí, só para você ter uma ideia, um gel para cabelo. Vamos imaginar que o custo dele, de um gel para cabelo, fosse R$1. Se a tributação fosse igual nos Estados Unidos, você pagaria no máximo, e todo mundo ganhando muito bem, tá? R$2,50. Todo mundo ganhando muito bem, né? Ninguém passando vontade de ter lucro. O governo também, inclusive o governo, ganharia ali 50% de tudo no reverso. Então, eu paguei lá, me custou R$1, aí eu ganhei lá 20 centavos, ele ganharia 50%, sobraria 10 centavos para mim, mas estaria ok, porque eu já paguei tudo. Me Uhum. sobrou 20 centavos e eu dei pro governo 10 centavos, certo? E tipo, tá, toma aí. Toma Aqui esse não, negócio. aqui esses mesmos R$2,50 se torna R$7,50. Uhum. Por quê? Porque os outros R$2,50, R$5 é imposto. Uhum. Entende? Então, como é que o cara vai sobreviver? Você acha que o cara que vende uma marmita na rua tem condições de pagar imposto? Você acha que o cara que vende hot dog tem condições de pagar imposto? O cara não tem condições. O cara mal ganha para ele sobreviver. E aí o cara vai lá pagar, o cara que vende bolo.
Mas se fosse justo, todo mundo pagaria. Uhum. Todo mundo faria o certo. Só que acontece muito essas coisas. Então, a empresa, igual a minha empresa, chega num nível que a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas quando era antigamente, não é que eu sonegava. Eu não sonegava o imposto. Eu deixava de pagar porque não tinha condições. Sim, Não claro. entende? Então, é totalmente diferente. Não é que eu não quero pagar. Eu quero pagar, mas não consigo. Até porque também é uma confusão, né? Tu mal sabe como é que tu faz pra conseguir entender o que que tu tem que pagar, o que que eu tenho que mostrar pra eu saber exatamente o que eu tenho que pagar. Aí Exatamente. já tem que contratar um contador, já é mais um gasto em cima já do imposto que tu tá pagando. É uma confusão. E tem outra coisa também, esse cara da marmita, por exemplo, se ele começar a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ele vai estar na ilegalidade sem nem saber. Exatamente. É o que aconteceu comigo. Né? Como é que eu vou saber que eu tô na ilegalidade se ninguém me ensinou isso? Eu nem sei como começar. E tem outra coisa também que dá uma irritada, é que o Estado não te ajudou a fazer nada. Então, e aí daqui a pouco ele vem e te cobra um pedaço daquele negócio que tu construiu por conta própria. Isso irrita também. Você quer uma outra situação? Exemplo, uma fábrica de cosmético. Hoje tá um pouquinho mais fácil. Tá um pouquinho, não é muito não. Um pouquinho mais fácil. Mas um exemplo, o cara que tem que se preparar para abrir uma fábrica de cosmético hoje, ele tem que pensar em 2 anos. 2 anos para você montar uma fábrica. E detalhe, você tem que ter o maquinário, você tem que ter funcionário trabalhando. Não é trabalhando, na verdade. Ele tá lá porque ele tem que estar. Um exemplo, um químico responsável. Você tem que ter um químico responsável. Só que você tem que ter um maquinário. Então você investiu em maquinário, você investiu em aluguel e você está com a esperança de que aquilo vai ser aberto em algum momento. Mais um exemplo. Você precisa de uma certidão de uso. É o primeiro item. Certidão de uso solo, certidão ambiental. Em algumas cidades saem 2 dias, em outras cidades saem 6 meses. Então você imagina, você esperar 6 meses para ter uma certidão que é o primeiro passo de tudo que você tem que fazer. Depois disso, você vai na CETESB. Aí a CETESB te pede, no mínimo de prazo, 3 meses para te responder se aquele lugar que você já alugou serve para você trabalhar. E se não servir, acabou. Morreu ali. Uhum. Entende? Certidão de uso solo, certidão ambiental, CETESB. Aí você passa para bombeiro. Aí o bombeiro vai e vistoria o local. Você junta todas essas documentações. Você paga o IBAMA. Você junta toda essa documentação. Pega esse documento e leva na Anvisa. Aí, meu amigo, aí você espera. Você senta lá e espera para ver o que vai acontecer da sua vida. Simples assim. Espera. Fica lá esperando. Aí o dia que eles vão lá, talvez eles te liberem para você começar o processo de liberação. Porque tem a primeira liberação, que é de Brasília, e a segunda liberação, que é do município. Então é assim. É praticamente impossível. É um milagre que se o cara consegue. falar assim, menos de 2 anos, eu falo, meu, você conhece muita gente. Porque o cara sozinho fala assim, ó, eu vou peitar todos os órgãos e vou fazer sozinho no meu peito, esquece. O cara não faz.